Bom, professores, eu vou estar mostrando aqui de uma maneira simples como vocês vão estar criando avaliações para que os alunos consigam também responder de uma maneira fácil, né? Que eles só vão marcando as alternativas ou escrevendo as respostas, ou digitando as respostas. Bom, aqui eu vou selecionar a turma, eu vou pegar a turma de nutrição, vou em atividades, criar uma atividade, atividade com teste. Bom, aqui em título, eu vou copiar o título aqui, que a professora já me encaminhou, e as orientações da avaliação. Vou colar aqui. Bom, aqui do lado direito já vou preencher com algumas informações. Essa avaliação vai valer 10 pontos. A data de entrega. Bom, essa avaliação é para ser realizada hoje. Então, vou marcar a data de entrega, que é dia 14 até as 22h30, né? Que é o horário de aula. E eu vou programar a atividade para ser postada às 7 horas. Hoje às 7 horas. Bom, tá carregando. Tá bom, programei. Vou abrir ela de novo aqui, clicar em editar. Agora eu vou. Quando eu já criei essa atividade com teste, ele me deu um formulário em branco, né? Que é esse blank quiz aqui, formulários Google. Aqui é onde a gente vai estar criando a prova. Eu vou abrir uma nova aba. Ele vai abrir dessa maneira. Eu clico aqui nesse cantinho aqui que tem um lápis, editar esse formulário. Bom, aqui vai ser o título da prova, né? Eu vou copiar o mesmo título que eu coloquei na atividade. Prova nutrição aplicada. E vou pegar as mesmas instruções ali que eu colei antes. Bom, aqui a gente tem a primeira questão, né? Aqui é importante a gente ficar atento aos tipos de questões que a gente pode fazer. Que nem aqui, ó, a gente pode criar uma questão dissertativa, clicando em parágrafo, a gente coloca a pergunta e o aluno digita a resposta. Múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, são várias opções e de acordo com o tipo de questão que a gente vai estar fazendo, né? Bom, essa aqui seria a prova impressa, então vamos tentar colocar essa questão para ser realizada nessa primeira pergunta aqui. Tá, título da questão. Vou copiar aqui. Copiei ali do próprio documento Word, né? E vocês podem notar que essa é uma questão de múltipla escolha, aqui verdadeiro ou falso, né? Só que a gente vai ter que modificar um pouco a maneira como essa questão vai ser dada. Que o problema é que se eu copiar tudo, todo esse texto aqui, o Google ele não cria uma nova linha, né? Ele fica muito embaralhado para o aluno poder se encontrar aqui em cada alternativa aqui do verdadeiro ou falso. Então aqui em tipo da questão a gente vai colocar grade da caixa de seleção. Bom, em linhas, linha 1, eu vou copiar a primeira frase aqui. Bom, eu colei aqui então a primeira frase. Vou pegar a segunda frase aqui. Colei. Pegar a outra frase. Colei aqui na terceira linha. E a última frase aqui. Colei na última linha. Bom, aqui em colunas, a gente vai colocar então verdadeiro e na outra falso. Assim fica meio estranho de observar, né? Mas a gente tem esse olhinho aqui no canto que a gente pode estar sempre clicando para ver como vai ser a visão do aluno da avaliação, né? Ó, vou clicar aqui. Então vai ser dessa maneira. Ele vai marcando, né, no campo as alternativas ali de verdadeiro ou falso de cada frase. Bom, então até agora tá tudo certo. Vamos continuar aqui. Fechar aqui. Bom, agora a gente vai fazer a chave de resposta. Ou seja, a gente vai dizer para o sistema quais são as certas, né? Bom, de acordo então aqui com a prova que a professora me passou, todas as frases são verdadeiras.
Então a gente vai marcando aqui. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Bom, aqui em pontos é interessante a gente colocar já quanto que vai valer essa questão. Essa prova tem um peso de 10 pontos, ela tem 20 questões. Então cada questão vai valer 0,5. E como aqui são questões de verdadeiro ou falso, ou seja, que o aluno pode ter diferentes combinações aqui de resposta, a gente vai dar quantos pontos vai valer para cada frase que ele acertou, como verdadeiro ou falso, né? Então, se cada questão vale 5 pontos, cada frase que o aluno acertar disso aqui vai valer então 0,5 dividido por 4 frases aqui vai valer 0,125, né? Então a gente preenche aqui 0,125, 0,125, 0,125, 0,125. Bom, concluí. É interessante a gente preencher já com a pontuação, né? Porque daí o professor não precisa fazer essa correção que o formulário faz de forma automática e já dá a pontuação para o professor e para o aluno assim, logo que ele finalizar a prova, né? Bom, preenche então com a pontuação. É importante marcar esse campo aqui, exigir uma resposta em cada linha, ou seja, o aluno vai ser obrigado, até para poder clicar em enviar a prova, vai ser obrigado a marcar alguma alternativa ali, né? A gente então vai criar uma nova questão. Fizemos a primeira questão, vou clicar em mais aqui, adicionar pergunta. Bom, agora a gente vai ver o tipo da próxima questão, essa aqui, número 2. Então tem que marcar a alternativa incorreta. Eu abri aqui ela no Word, que fica mais fácil a gente copiar. Bom, eu copio aqui o cabeçalho da questão, né, o enunciado, e colo aqui. É uma questão de múltipla escolha, né, que é só marcar a incorreta. Colei aqui no enunciado. Opção 1. Bom, vou dar uma pausa aqui que eu vou colar todas as opções e depois a gente retorna. Bom, então colei todas as opções. Agora a gente vai marcar qual que é a opção certa, né, que é a opção que tem que estar incorreta, que o aluno tem que marcar incorreta. Clica ali em chave de resposta, a incorreta é esta aqui. E eu vou marcar quanto vale essa questão, ela vale 0,5. Concluído. Bom, e como eu disse antes, é importante a gente marcar esse campo aqui, que ele torna obrigatório a resposta dessa questão. Então a gente já criou outra questão, vamos adicionar a próxima. Bom, a próxima questão aqui é uma questão de múltipla escolha. Da mesma maneira que a gente fez essa aqui, a gente vai fazer isso aqui. A gente cola o enunciado lá, marca a opção múltipla escolha, adiciona as alternativas e depois marca a certa colocando a pontuação e marcando ela como obrigatória para o aluno colocar alguma alternativa ali. Eu vou adicionando o resto da prova e quando adicionar tudo a gente volta depois para concluir o formulário. Professores, uma correção assim, eu estava preenchendo aqui e eu observei que não é possível adicionar uma pontuação com vírgulas, né? Então assim a gente vai ter que fazer uma prova valendo 100 pontos, equivalente a valendo 10 pontos, né? Então, como eu tinha explicado que cada questão valia 0,5, então cada questão nessa prova, né, porque são 20 questões, vai valer 5 pontos, então para somar os 100 pontos. Então, no caso aqui desta de verdadeiro ou falso, marquei um ponto para cada acerto cada frase marcada corretamente. Depois, como vai ficar faltando um ponto, né, porque são 4 frases e vai dar 4 pontos, a gente coloca um ponto a mais em outra questão. Bom, então essa aqui, chave de resposta, eu vou marcar como 5 pontos e não como 0,5. Uma boa ferramenta aqui pra gente marcar quando a gente está preenchendo as questões é clicar nesses 3 pontinhos aqui no menu, marcar ordenar as opções aleatoriamente. Como a gente já marcou a resposta, o sistema já sabe qual alternativa é a certa. Mas cada aluno que abrir a prova, né, as respostas vão estar embaralhadas, nenhuma vai ser igual. Então, como a gente está fazendo a prova online, quanto mais ferramentas assim a gente der para dificultar a cola, né, é melhor. Professores, eu dei uma pausa aqui, que eu me deparei aqui com outra situação na avaliação, que é assim, ó, considere os seguintes nutrientes. A gente tem que relacionar 1, 2 e 3 de acordo com a ordem aqui e marcar a alternativa certa.
Então a gente tem que assim, adequar as questões da maneira que a gente pode aplicar no Google Forms, né? Bom, uma alternativa aqui que eu coloquei no Google Forms é a grade da caixa de seleção, que é a mesma maneira que eu fiz na primeira questão. Então eu coloquei a linha 1, a linha 2 e a linha 3, as frases, né? E na coluna eu coloquei a quais nutrientes eles correspondem, né? Marquei aqui obrigatória resposta e ordenar aleatoriamente. Marquei qual a resposta de cada um e valendo 2 pontos cada resposta certa, que já compensa um ponto que a gente não conseguiu colocar na primeira questão porque dava número quebrado, né? Bom, concluído. Olhando rapidamente aqui como fica nos alunos. Olha, fica bem fácil a visualização, né? O aluno só marca aqui. E você vê que o aluno, se o aluno não marcar, dá esse aviso, né? Bom, o aluno marca as respostas e só pode marcar uma, né? O PV aqui, o aluno só pode marcar uma, então a gente tem que marcar grade de múltipla escolha, não caixa de seleção. Seleção que ele vai selecionando várias, múltipla escolha é só uma alternativa, né? Grade de múltipla escolha. Ó, vamos visualizar novamente. Fechar aqui. Ó. Ele só pode marcar uma aqui, ó. Se ele marcar outra, desmarca outra. Bom, professores, eu adicionei todas as questões aqui. Umas 20 questões, assim, demorou uns 30 minutos pra eu copiar e colar. Assim, é um pouquinho trabalhoso, assim, mas não é complicado, né? Não é difícil. Mas também, depois a gente adicionando aqui no sistema, os alunos conseguem marcar de uma maneira fácil. E vocês conseguem ter resposta, vocês não precisam estar fazendo a correção, né, das alternativas. Que o sistema já corrige tudo e já manda a nota do aluno. Bom, depois que a gente concluiu, tem algumas configurações que a gente pode ficar atento. Clicando nessa engrenagem, a gente pode estar marcando a opção coletar endereços de e-mails dos alunos e também recibo de resposta. Quando o aluno conclui o envio, ele vai estar recebendo, né, no e-mail dele as alternativas que ele marcou. Também aqui em apresentação, a gente desmarca essa opção aqui, mostrar link para enviar a outra pessoa. E testes, tá? Criar teste, liberar nota, envio imediato após o envio. Podemos salvar aqui. Bom, aqui então ele coletou o endereço de e-mail. Eu vou clicar aqui no título, eu vou adicionar também outra pergunta que é colocar nome completo. Porque mesmo que o aluno acessando o sistema fique cadastrado ali qual aluno se refere, é bom a gente colocar, porque vai que o aluno acesse por outro lugar esse questionário e acaba respondendo e a gente não sabe de quem são as respostas, né? Bom, então nome completo, resposta longa, né? Não vai valer ponto. Marcar como obrigatório aqui. Bom, agora a gente vai ver como é que ficou essa prova para os alunos. Bom, ficou dessa maneira então. Título, endereço de e-mail, nome completo. Ele vai marcando então as alternativas, né? Marcando todas, aqui no final tem enviar. Ele também pode aqui marcar envie uma cópia das respostas. E é isso então. Eu vou colocar um título para esse documento aqui. Isso ele salva automaticamente, né? Todas as alterações foram salvas aqui. Eu posso fechar, não tem nenhum botão, né, para salvar, que é automático isso. Bom, então nessa janela aqui já programei. Agora vamos colocar que ela vai valer 5 pontos, né? Porque valendo 10, como eu expliquei anteriormente, a gente não pode fazer nota com vírgulas ali no Google Formulários. Bom, programar para 7 horas, tudo ok. Programei. Tá carregando. Bom, então tá aqui, ela vai ser postada às 7 horas. Eu também vou fazer um vídeo passo a passo de como é a visualização dos alunos, né? Como que eles vão estar realizando essa avaliação. Mas é bem simples, né?